Crise americana intensificando, será que as bolsas vão voltar a cair, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, que nos últimos dias vem se valorizando? E aqui está a prova, olha só, crescimento do emprego nos Estados Unidos supera expectativas, taxa de desemprego fica em 3,7%. E nessa hora você pode me perguntar, Vinícius, você está maluco? Você está dizendo que a crise está intensificando, sendo que o emprego está forte, o crescimento do emprego está forte nos Estados Unidos? Estou falando exatamente isso, porque esse crescimento do emprego vai na contramão do que o Banco Central americano está fazendo e o Banco Central americano vai jogar os Estados Unidos para um lado da crise um pouco mais profundo. É essa dinâmica que eu quero explicar para você que consiga sair na frente, para que você não precise esperar os dados econômicos virem muito piores para você perceber que efetivamente está tendo uma baita queda e se você não estava preparado, você ia acabar perdendo bastante dinheiro. Então, olha só, o que é que está efetivamente acontecendo agora? Crescimento do emprego nos Estados Unidos supera expectativas, taxa fica de desemprego em 3,7%. Foram criados 263 mil empregos no mês passado, dados de outubro foram também revisados para cima e mostram a criação de 284 mil vagas ao invés de 261 mil que foram divulgadas anteriormente. Então, a gente já pode ver que houve uma revisão tanto do mês anterior para cima quanto no último mês, um emprego mais forte do que o esperado. Só que, veja bem, os empregadores dos Estados Unidos contrataram mais trabalhadores do que esperado em novembro e aumentaram os salários. Isso aqui é mais um problema. Aí você pode pensar, Vinícius, você está maluco que é um problema aumentar o salário? Não, é porque depende da fase da economia, depende da dinâmica que a gente está passando nesse momento. Eu já vou explicar para você para a gente ficar no mesmo pé, tá? Apesar das crescentes preocupações com uma recessão, eles fizeram isso, empregaram mais e aumentaram os salários, o que pode complicar a intenção do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, de começar a desacelerar o ritmo das taxas de juros neste mês. Então, o que é que está acontecendo nos Estados Unidos? Os Estados Unidos está com uma inflação cerca de 4 vezes acima da meta. Está na casa de 8% nos últimos 12 meses, sendo que a meta deles é 2%. Ou seja, os preços estão subindo de forma muito veloz. Como uma resposta a isso, o Banco Central americano, o Fed, na verdade um comitê, o FONC, que pertence ao Fed, está elevando a taxa básica de juros deles, que estava num patamar de 0 a 0,25% ao ano, já elevou para 4% ao ano. Na verdade, eles trabalham com uma banda. Então, a taxa de juros nos Estados Unidos hoje está entre 3,75% a 4% ao ano. Elevaram muito o juro com o objetivo de fazer as pessoas não fazerem financiamentos, fazer as pessoas não pegarem empréstimos, fazer os empresários repensarem em investir, contratar mais gente, porque eles podem deixar o dinheiro na renda fixa, tendo uma rentabilidade mais certa ali, com o objetivo de fazer o quê? Frear o consumo. E a palavra desse vídeo aqui se chama consumo. Vinícius, por que a palavra desse vídeo se chama consumo? Por conta desse dado aqui, O consumo responde por quase 70% do PIB americano. O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto. É o volume de riqueza gerada na economia em determinado ano, certo? Então, o que acontece? O motor da economia americana é o consumo. E se o motor da economia americana é o consumo, o que você tem que fazer para conseguir reduzir a inflação? Desestimular o consumo. É isso que acontece quando o Banco Central americano eleva a taxa de juros. Ele tenta desestimular o consumo, tenta fazer as pessoas gastarem menos, consumirem menos, comprarem menos. Porque se uma certa loja, uma certa empresa vende uma certa quantidade de produtos, se tiver menos gente querendo comprar esses produtos, vai sobrar estoque. Sobrando estoque, o que a empresa vai ter que fazer? Reduzir um pouco o preço ou não elevar tanto o preço daqueles produtos, como vem sendo elevados os preços dos produtos no mundo inteiro, nos últimos anos, em uma velocidade muito rápida, o que está gerando problemas em todas as economias. Só que o que acontece? Na contramão do que o Banco Central americano quer fazer, os empresários estão fazendo nos Estados Unidos, que é contratando gente e aumentando o salário. Isso é mais ou menos você pegar uma fogueira, que a inflação é como se fosse uma fogueira, está pegando fogo ali, e você joga ali um óleo diesel só para deixar a chama um pouco maior. Ou seja, você torna a crise maior lá na frente. Então, não pense que eu estou com apologia de que eu quero que as pessoas não tenham emprego. Não, gente, é porque é fase do ciclo econômico. Se o emprego aumentar muito agora, eu ia dizer melhorar, mas seria um termo errado. Se o desemprego cair muito agora, a crise vai ser muito mais severa lá na frente.
Então, o que o Banco Central quer fazer é justamente desestimular o emprego. Eles já falaram abertamente, vamos fazer o desemprego subir para evitar que uma crise seja ainda maior e mais longeva e mais duradoura. O impacto menor vem agora se a gente conseguir fazer isso. Senão o impacto vai ser muito maior, muito mais profundo lá na frente. Então, elevando as taxas de juros, o que os Estados Unidos querem fazer é aumentar o desemprego e diminuir o consumo. Eles não estão conseguindo fazer isso. E isso sugere que toda essa valorização que a gente viu nas ações dos últimos dias, agora nas últimas semanas, pode ter uma data de fim. Dá uma olhada no que está acontecendo com o desemprego nos Estados Unidos. Na pandemia, quase 15% de desemprego, depois veio caindo de forma consistente, chegou a 3,6% de desemprego, agora subiu um pouquinho para 3,7%, e o que o Banco Central Americano já gostaria de estar fazendo é com esse desemprego subindo um pouco, porque assim frearia o consumo e assim frearia a inflação. Freando a inflação, ele ia começar a reduzir a taxa de juros lá fora, a taxa de juros americana, de forma que ele ia vendo, poxa, estamos reduzindo a taxa de juros. Quando reduz a taxa de juros, você estimula a economia, aí você vai vendo, reduzir a taxa de juros, como é que se comportou a inflação? Tá tranquilo? Então vamos reduzir mais um pouco. E aí você vai indo e consegue voltar a crescer. Mas nesse patamar atual, os Estados Unidos não conseguem voltar a crescer. E por que essa é uma preocupação para todos os investidores? Sejam investidores da Bolsa de Valores norte-americana, sejam investidores das bolsas de valores no mundo. Por quê? Pega o seguinte, mais emprego significa mais consumo. Mais consumo significa mais inflação. Mais inflação significa mais taxa de juros nos Estados Unidos. Mais taxa de juros nos Estados Unidos significa mais crise mais aguda, mais profunda, porque se você aumenta a taxa de juros, você aumenta o custo da dívida das empresas, o custo da dívida das famílias. Lá tem muita gente com hipoteca atrelada à taxa de juros, então você faz as famílias ficarem com ainda menos dinheiro no bolso, já tinham menos dinheiro porque os preços estão subindo assustadoramente. Agora, você coloca a taxa de juros ainda maior, as pessoas têm que pagar a hipoteca das suas casas, poxa, vai sobrar muito menos dinheiro, você desestimula o consumo dessa forma, né? Só que de uma forma mais severa, então você tem uma crise um pouco mais aguda e isso fortalece o dólar no mundo. Porque pensa, bilionários que têm um monte de dinheiro, poxa, o que essa pessoa quer? Ela quer ganhar 15% na renda fixa no Brasil? É claro que não, porque ela quer ter um rendimento em dólar, geralmente porque ela vive em dólar. Se ela vive em dólar, ela não quer correr o risco dessa desvalorização da moeda. Então não venha investir no Brasil para ganhar 15%, prefere ganhar 4% nos Estados Unidos. Então vai bastante dinheiro, um fluxo de dinheiro vai lá para os Estados Unidos, vai para os títulos públicos americanos. E se esse dinheiro vai para os títulos públicos americanos, ele sai de algum lugar. Tanto que desde que a taxa de juros americana sobe, a gente vê inclusive o dólar no Brasil valorizando. A gente chegou ali no início do ano a ver um dólar na casa dos 4,60 e hoje, como você pode ver aqui na tela, a gente vem com esse dólar subindo, certo? E hoje a gente está no 5,20, já chegamos aqui numa parte do ano a 5,50 com esse dólar. E se você, olha só, pega toda a dinâmica. Então isso aqui já faz as ações nos Estados Unidos possivelmente cair nas próximas semanas, nos próximos meses. Só que isso afeta o Brasil também. Porque se você aumenta a cotação do dólar em relação ao real no Brasil, você tem duas dinâmicas. Talvez você saiba, talvez não, já fiz um vídeo sobre isso. Os Estados Unidos, eles exportam muito. Às vezes parece que os Estados Unidos só importam, né? Não são exportadores, mas eles são líderes em exportações de vários produtos. Então eles exportam muito. Só por ter inflação já nos Estados Unidos, no dólar, já faz com que tudo que eles exportam fique mais caro. Só que se você tem um dólar mais forte frente ao real, o que acontece? A gente paga ainda mais caro por esses produtos que são importados de lá. E dessa forma você tem o quê? Uma maior inflação por aqui também. Porque se o dólar sobe, a inflação aqui sobe. Se a inflação aqui sobe, nossa taxa de juros sobe ainda mais. Se a nossa taxa de juros sobe ainda mais, as ações podem cair ainda mais. Por quê? Os lucros das empresas caem quando a taxa de juros sobe. Basicamente porque parte das dívidas das empresas tem ligação com a taxa de juros, com a taxa Selic, e por isso as empresas vão pagar mais juro pela dívida, lucram menos. Isso faz com que as pessoas não peguem tanto empréstimo, elas consomem ainda menos, então as empresas vendem menos, lucram ainda menos e naturalmente os preços das ações caem. Então,
esse dado econômico que vinha sendo alvo de uma notícia boa, que é o núcleo da inflação nos Estados Unidos, e foi o responsável pelas últimas altas nas ações americanas, ele pode voltar a subir justamente por conta desse mercado de trabalho mais aquecido nos Estados Unidos. E por que eu decidi fazer um vídeo com esse tema? Porque às vezes você lê, poxa, crescimento aumentando, parece que está melhorando a economia, mas na verdade está sendo plantada a semente da ruína que vem logo mais à frente. Não necessariamente a semente da ruína, isso é uma expressão, mas a semente de uma crise um pouco mais profunda que a gente pode ter mais à frente nos Estados Unidos. E tem um outro efeito. Com esse mercado de trabalho mais forte, possivelmente a inflação vai subir. Isso vai forçar os Estados Unidos a subir ainda mais o juro. Quando você tem uma alta ainda maior do juro americano, o que acontece? Tem algo que os especuladores que vêm com seus dólares investir em renda fixa aqui no Brasil, tem algo que fere eles. Porque olha só, tem algo chamado carry trade, que basicamente é o quê? Você pega um empréstimo, você é um investidor estrangeiro, pega um empréstimo em uma economia que está com a taxa de juros super baixa, ou o mais baixo possível. Por exemplo, economia americana, taxa de juros em 4%. E aí você vem, pega um empréstimo lá, joga o seu dinheiro numa economia que tem uma taxa de juros um pouco maior e investe em renda fixa, para você ganhar a diferença, o diferencial de juro. Então a gente está com um diferencial de 4% nos Estados Unidos e 13,75% no Brasil. Você ganharia aqui uma diferença de quase 10%, aproximadamente 10% ao ano. Só que quanto mais subir a taxa de juros americana, menor fica esse diferencial de juro, o que favorece ainda mais investidores estrangeiros tirarem seus dólares aqui do Brasil, essa parte desses mais especuladores, né, que tem esse capital especulativo de curto prazo para tentar fazer um carry trade. Então, você favorece a retirada de dólares de investidores estrangeiros aqui do Brasil, o que favorece mais um ponto que favorece a elevação do dólar. É por isso que você vê algumas pessoas que entendem de investimentos dizendo o seguinte: dólar a R$5 está barato. Dólar a 5,50 tá barato. Dólar a 5 e pouco tá barato. Quando você talvez pense, não, mas pode cair a R$3. E honestamente pode, a gente não tem como prever o futuro. Mas estou te mostrando esse cenário para que você entenda que muitas vezes a maioria dos investidores, eles são enganados pelas próprias emoções. Você vê as coisas melhorando um pouco, as ações subindo um pouco, você já fica na alegria, poxa, agora tudo vai ficar bem. Calma, você tem que ver que existe risco, é justamente por isso que, na minha visão, o dólar é muito barato a R$5, e na minha visão, esse é um excelente momento para você investir em anti-ações se você ainda não investe. Por conta de toda essa conjuntura que não afeta só a economia americana, porque se afeta a economia americana, afeta ou pode afetar o mundo inteiro em uma determinada medida. O Brasil é um parceiro comercial forte dos Estados Unidos, então isso acaba nos afetando por aqui. Resumo rápido: crescimento do emprego nos Estados Unidos, infelizmente, é um problema. Eles precisam decrescer a empregabilidade dos Estados Unidos para frear a inflação, para depois eles engatarem um novo crescimento econômico. Então, toda essa força no crescimento, no desemprego, vai fazer com que, ou pode fazer com que a inflação se eleve, pode fazer com que os Estados Unidos suba a taxa de juros ainda mais. Subindo a taxa de juros ainda mais, o dólar ganha força no mundo inteiro. Isso força mais, digamos assim, né? Tem uma força magnética, força os investidores estrangeiros a tirarem seus recursos de outras economias e irem investir em títulos americanos. Isso pode fazer a nossa inflação subir, a nossa taxa de juros subir, as ações por aqui caírem e as anti-ações, por consequência, como esse dinheiro, esses dólares estão saindo do Brasil, se elevarem. É por isso que você precisa ter um mix sempre entre ações e anti-ações para que você consiga ter consistência, previsibilidade de resultado, para que você consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, que é o nosso objetivo. Mas Vinícius, eu não sei exatamente como investir em anti-ações, nem como investir em dólar, tem várias maneiras, qual que é melhor? Tá começando agora, segunda-feira, um evento online gratuito, sem enrolação, que é justamente para você que não é aquele procrastinador, ou que é aquele procrastinador assim como eu, mas está tomando a decisão de, poxa, agora, antes de 2023 chegar, eu vou arrumar os meus investimentos, porque eu não quero mais perder dinheiro, porque eu não quero mais ficar empacado, porque eu quero efetivamente lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Nesse evento, eu vou mostrar o passo a passo que hoje faz mais de 2.500 pessoas conseguirem lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Vai ser um divisor de águas na vida financeira de milhares de pessoas. Eu não sei se vai ser na sua. Se você quiser participar, o link para se inscrever gratuitamente está aqui embaixo na descrição. Lembrando, tá começando, então corre lá, te inscreve, entra no grupo no WhatsApp, que a gente já vai começar a mandar todos os avisos, todos os materiais para você não perder nada e conseguir passar a virada do ano já pronta para lucrar nas altas quedas da bolsa a partir de 2023 e além, tá bom? Te vejo lá. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, compartilhe com 5 amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho e principalmente te inscreve para o nosso grande evento. Te vejo lá na Semana de Investidor Sempre em Alta. Um grande abraço e até mais.